Olá, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa aula sobre o Excel e vamos para a aula prática, que seria botar em prática o que foi revisado e o que foi estudado. Só que a gente não vai aprofundar de certa forma, vamos ver algumas formas. Como foi falado, foi falado que como se insere valores em um campo. Ó, se você pode perceber, ao clicar nesses campos, que são chamados de células, eu posso inserir valores, como por exemplo Gabriel, e outros demais valores eu posso inserir aqui. E o que eu posso utilizar no Excel? O que eu posso fazer com o Excel? Eu posso utilizar ele em empresas e em escolas. Imagine se eu quero saber a média, se eu quero saber a média da pessoa, se eu quero saber como está o desenvolvimento do indivíduo. Então eu posso muito bem vir aqui e criar simplesmente uma tabela, como eu vou representar aqui. Eu seleciono os campos que eu quero trabalhar, certo? Posso Seleciono o campo, por exemplo, notas. Então eu posso simplesmente mesclar. O que eu quero mesclar? Eu vou juntar essas tabelas. Eu pego um campo, então puxo aqui. Pego esse campo e puxo até aqui, certo? Venho aqui, clico em mesclar e centralizar. Automaticamente eu já tenho um campo aqui. E aí eu vou botar notas. Somente isso, né? Notas. Ou então eu posso botar desempenho. E aí eu vou selecionar os campos que eu quero trabalhar. Para ficar de uma forma bem dita tabela, que o Excel é isso, de uma certa forma ele utiliza de tabelas para realizar cálculos e realizar demais afazeres. Então eu venho nesse mecanismo aqui que me utiliza, que é todas as bordas. Automaticamente ele já centraliza, já utiliza tudo aqui, já está tudo bem arrumadinho. Vamos pensar em outro título aqui. Escola, por exemplo. Certo? Escola. Está centralizado. Eu não quero salvar. Você vem aqui, vamos colocar em negrito para dar uma ênfase a mais à escola. E o que nós vamos utilizar? Nota 1, nota 2 e nota 4. Ainda vou colocar os valores aqui, tá bom? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Beleza? Eu posso utilizar de várias formas, eu posso muito bem colocar esses valores aqui, fica a seu critério, ou então colocar aqui também. E aí fica, como foi repetido, fica ao seu critério, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo de como é que eu posso tirar essa média, de como é que eu posso utilizar disso. Então imagine que eu tenho aqui, posso muito bem dizer que o final de tudo é a média, não é? Porque você soma os valores e descobre qual foi a nota final do aluno em questão. Então imagine se eu crio outro campo aqui informando quem são os alunos. A gente vai, seleciona todas as bordas e imagine que eu tenho o aluno 1, o aluno 2, o aluno e o aluno 3. E por fim, o aluno 4. Certo? Então vamos dar, por exemplo, citar algumas notas dele. Eu posso dizer que o aluno pode ter tirado na primeira nota um 10, pode ter tirado um 8,
9, 9 e por fim um 4. E assim vai gradativamente. Pode ter tirado um 6, 7 e um 9. Certo? Posso muito bem me informar aqui que esse aqui tirou um 6, esse tirou um 9, 6, 7, pronto. Mesmo jeito, aluno 4. Foram informados os valores, informei quais são os alunos, agora eu precisaria saber qual é a média, certo? Então o que eu preciso me informar para saber qual é a média? Eu utilizo várias formas, entre elas você tem a fórmula da soma, que já foi falada e utilizada aqui, como pode ser percebida no slide, que é essa daqui. Olha, imagine só, eu preciso saber qual é o campo, certo? E para me utilizar a soma e depois eu subtrair ou então tirar a média, eu venho aqui no campo. Imagine só, eu quero saber qual é o A1, A2 ou A3. Vamos aqui no Excel. O nome desse campo, como já foi dito, é o B2. Você tem o B3, o B4 e assim vai sucessivamente. Então, para eu precisar saber a média, eu vou utilizar o igual, certo? E aí, ó, automaticamente, se você perceber, já aparece aqui a função que eu quero utilizar, que é o soma, certo? E aí eu preciso saber quais são os intervalos e os números que eu preciso utilizar. Então eu venho aqui, vou fazer de forma básica, igual, soma, ou então eu posso muito bem colocar aqui média, que automaticamente ele já aparece, ó, retorna a mediana ou o número central, não é o que eu quero, que é a média, certo? Se não aparecer, você vai utilizar da forma, tá aqui, ó, lá no fundo aqui, média, que é retorna a média aritmética dos argumentos que pode ser numérico ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Você dá o OK aqui, cadê? E automaticamente ele já aparece, né? Dá um play, utiliza. Só que agora eu vou precisar criar esses valores, certo? Então eu vou aqui abrir, aí eu vou chamar B2, B2, e aí tu tem usa o ponto e vírgula, certo? Tu tem o B3, B4 e por fim o B5. Sempre utilizando ponto e vírgula para finalizar. Uma coisa curiosa é que se você também quiser utilizar esses outros meios, é só você simplesmente clicar no que você quer, certo? Você pode clicar nesse, que ele já vai aparecer automaticamente aqui. Houve só um erro de sintaxe, que no caso da média, você utiliza você utiliza o ponto final, ou então somente o ponto, como você pode achar melhor. E como já foi dito, você utiliza ele dentro do parêntese. Pronto, eu selecionei os campos B1, B3, B4. Beleza? E agora eu vou precisar saber qual é essa média. Se eu der um enter aqui, ele vai dizer forma digitada contém um erro. Aproveitei informações, corrigir. Vamos dar uma verificada no que está sendo feito de errado. Ó, você pode vir aqui, ele vai dizer, ó, retorna a média dos argumentos que podem ser numéricos ou não. Então você tem aqui o exemplo de média. Eu vou utilizar o número 1, o número 2 e o número 3. Então vamos fazer assim. Vamos substituir. Você abre o parêntese, certo? Não esquecendo do parêntese, como foi dito na primeira aula. Há momentos em que tu pode utilizar o parêntese. Pronto.
Ó, se você perceber, eu fiz a fórmula e tá aqui, ó. Ele somou os valores, certo? Os valores que foram pedidos e criou uma média. E essa média foi 7,75. Então eu faço, obviamente, eu faço da mesma forma aqui. Só para pegar as demais coisas. Na hora que tu coloca o igual aqui e digita um valor, automaticamente ele já te dá um leque de opções do que você quer. Essa é a praticidade do Excel. Lembrando que se você não utiliza Windows e utiliza outro meio de outra ferramenta que pode ser o Library, que pode ser que utiliza Linux, então o mais conhecido e que mais se parece, que tem praticamente as mesmas funções, é o LibreOffice, certo? Então agora o que nós vamos fazer? Da mesma forma a gente vai pegar os campos, que é o C2, lembrando, sempre utilizando ponto e vírgula, e assim você vai. Você vai utilizando o C3, utilizando ponto e vírgula, C4 e o C5, certo? Se eu clicar aqui fora, automaticamente eu já tenho uma média dele. E assim você vai. Você pode ser muito bem mais prático e selecionar os campos aqui, obviamente trocando a célula, certo? Sendo mais prático, você troca o D2, troca o D3 e troca o D4 e por fim o D5. Se eu clicar fora, automaticamente já tem uma média dele. E assim vai da mesma forma. Lembrando, quando tu seleciona o campo, automaticamente já aparece isso aqui, que é para você inserir os valores nele. Se você perceber, se eu clicar aqui ou aqui, terão a mesma função. Um reflete ao outro. Então você pode muito bem adicionar a função aqui, que automaticamente já adiciona aqui. Aqui é o E. Então a gente vai só substituindo os valores. Ops. Cheguei. Não, ainda não. Falta mais um, que é esse R. Você pode dar simplesmente um Enter que ele já executa. Então tá aqui. Imagine só na escola, tu precisa saber quais são as notas de vários alunos, então tu utiliza este meio para conseguir encontrar cada uma das notas. E essa foi a primeira aula ensinando como é que tu faz para criar uma tabela, ensinando como é que tu utiliza uma das funções mais básicas que se pode ter no Excel, que é a função de soma.